Que a inteligência artificial pode ser ameaçadora, por um lado, a gente já sabe. Mas a gente também sabe que ela também está nos oferecendo muitas vagas de trabalho atualmente. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala, Craftins, Craftinas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro Craft07 e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje um vídeo é bem diferente, a gente vai falar sobre algumas profissões novas da atualidade que surgiram depois da expansão da inteligência artificial no mundo inteiro, gente. Tiveram invenções de novas profissões. Eu tô aqui com 5 profissões que revolucionaram o mercado e que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E com os salários, que não são baixos não, gente. É um salário bem alto e que, gente, é muito bom esse salário. Até eu queria ganhar esse salário aí por um mês, tá bom? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e vocês vão se surpreender, tá bom? Mas antes de tudo isso, vocês já sabem o que tem que fazer. Clica no botão de gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre receber todos os vídeos novos aqui no Pedro Craft07. Não tem falta de vídeo, gente. Não tem falta de vídeo. Ou sai nos shorts, ou sai em formato assim, gente, assim, retângulo. Ou sai assim, pezinho. Não tem falta de conteúdo, tá bom? E também não é só aqui no YouTube, também tem no Reels, no Instagram e tem no TikTok, tá bom, gente? Também tem nossas outras... também tem nosso WhatsApp, né, gente? Eu ia falar isso. Também tem nosso WhatsApp, nosso canal no WhatsApp, onde eu posto bastante interação com vocês, muitos spoilers, muitas enquetes e vai ter muita coisa legal ainda por vir, tá bom? Antes de começar, vai ser um aviso, dois avisos na verdade. Um que já está disponível o primeiro episódio da Inteligência Anônima. É uma série sobre inteligência artificial que vocês vão adorar acompanhar, gente. Tudo sobre inteligência artificial você encontra lá, tá bom? Às 9 horas da noite, toda sexta-feira, disponível no Reels do Instagram, nos Shorts do YouTube e no TikTok. Tá bom? E o segundo aviso é que no dia 26 de agosto, falta muito pouco, o canal Pedro Craft07 vai fazer 6 anos de história. Tá bom, gente? Falta muito pouco. 6 anos de história, 6 anos aqui falando com vocês, inovando o canal, gravando gameplays, gravando curiosidades, gravando muitas coisas que vocês estão adorando. E é isso, tá bom? E tem um concurso, tem uma interação bem legal, que tá tudo direitinho, tá fixado lá no meu Instagram. E também tá lá no meu canal no WhatsApp. Então se vocês tiverem interesse, vão lá, ou no meu Instagram, ou no meu canal no WhatsApp. E vejam lá, que tá bem legal essa super interação com vocês, para vocês participarem do vídeo especial de 6 anos do Pedro Craft07, tá bom, gente? Então se você quer aparecer aqui no YouTube do Pedro Craft, então vai lá nesses 2 apps e veja lá as instruções para ver como que você pode aparecer num vídeo aqui do Pedro Craft, beleza? Então agora sim, vamos ver as profissões novas que a inteligência artificial trouxe para a gente. Primeira profissão se chama engenheiro de prompt. Ou seja, é uma pessoa, um profissional que cria instruções para a inteligência artificial. Todo mundo sabe que é prompt, né, gente? Todo mundo usa prompts hoje em dia, que são instruções para a inteligência artificial. Cria instruções para a inteligência artificial. Tipo, quero uma foto de isso. Você não vai falar isso para ela. Você tem todo um prompt que ela vai entender direitinho o que ela tem que fazer.
Eu vou colocar aqui no lado, olha gente, coloquei aqui no lado um prompt. Não um prompt, mas uma imagem onde eu utilizei um prompt. Essa imagem, eu peguei um prompt na internet e eu quis fazer uma miniatura, né? Uma miniatura mina. E aí eu usei esse prompt. E aí surgiu essa foto. É muito fácil fazer prompts e se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, assim, eu posso gravar aqui para vocês, tá bom? Então, engenheiro de prompt é isso. É alguém que trabalha só com instruções para a inteligência artificial, né? Então ele tem sempre que estar inovando ali, né? E tem que estar sempre pesquisando o que é possível, o que não é, para poder criar as certas instruções e lançar aí para o mundo, certo? E o mais interessante é o salário que um engenheiro de prompt ganha. Ele ganha 4.000 por mês, gente. Ainda não é um dos maiores valores que tem nessas 5 profissões. É muito fraquinho, 4.000 mensal que esse profissional ganha. É muito fraquinho, né, gente? Por mais que algumas profissões ganhem 1.000, 1.500, até 2.000, mas 4.000 comparado aos 5 que eu tenho aqui para falar para vocês é fraquinho ainda, beleza? Então isso é o engenheiro de prompt. É um profissional que cria instruções para a inteligência artificial, beleza? Agora vamos para a segunda profissão, que se chama treinador de IA. Aí vocês imaginam, né, alguém ensinando a IA, um robô. É tipo isso, gente. Ele ajuda modelos de IA a aprenderem a melhorar. O salário dele também é muito bom. Ou seja, esse treinador de IA meio que treina a IA, gente. Treina a IA para ser parecida com um humano, para dar maiores respostas, né? Teve uma atualização no site GPT nessa semana que eu tô gravando, em que ele não espera mais você finalizar uma frase para responder você. Ele simplesmente, enquanto você tá falando, ele fala por cima de você. Igual como é na vida real, né? Às vezes tá falando, a pessoa fala em cima de você, tipo, né? Fica tudo. Não dá pra entender, né? E tem isso no site GPT agora. Tá muito parecido com uma conversa normal que se tem aí na rua normalmente, né? Então isso é tudo coisa que um treinador de IA faz, né? Ele ajuda a inteligência artificial a aprender novas ferramentas, novos recursos, novas coisas que o ser humano vai inovando, vai conhecendo também, e a IA tem que aprender também, porque ela é uma invenção nossa, né, gente? A gente tá falando isso bem explicativo mesmo lá na nossa série Inteligência Anônima, que eu só vou falar para você. Se você não assistiu o primeiro episódio que só tá disponível, vai assistir depois desse vídeo, claro, porque tá incrível, tá bom? E a gente explica lá direitinho se a IA, né, ela aprende com nós ou se ela só tem uma autonomia própria, né, gente? Então, ainda não está tão certo isso na ciência, mas a gente já tem nossas próprias opiniões sobre isso, né? Então, é isso, né? A gente tem aí um treinador de IA e a IA tem que inovar junto com a gente, né, gente? Mas a gente não sabe se a IA só aprendeu o que a gente já tá explicando, entendeu? Bom, gente, o salário dessa profissão também é muito alto. Não é 4.000, é o dobro, é 8.000 reais, só que pode chegar até 20.000 reais por mês, tá bom, gente? Isso aí tá falando, claro, nos reais. Se a gente for falar em dólar, em euro, em libra, aí é outros valores, né? Mas enfim, 8 a 20.000 reais por mês. Gente, imagina você recebendo 20.000 reais por mês. O que você faria, gente? Eu, com certeza, se eu ganhasse por mês, eu tentaria guardar o máximo de dinheiro, né? Porque, claro, você tem a conta de casa, tem comida, tem isso e aquilo, mas
dá pra guardar um grande dinheiro com 20 mil reais, gente. Se você gasta ali no mínimo 10 mil, fica 10 mil pra você guardar e comprar algo que você quer, né, gente? Então, trabalhar com inteligência artificial hoje em dia tá muito, mas muito bom, né, gente? Tá muito legal trabalhar com inteligência artificial, não porque por causa do salário, isso aí também interfere muito, mas por conta de ser algo que hoje em dia tá muito, muito, muito famoso, né, gente? Tá muito. É, é a área do momento, né, gente? Trabalhar com IA, trabalhar com tecnologia e o salário também interfere, mas trabalhar com o que você gosta é melhor ainda, né, gente? Então, treinador de IA é o nosso segundo tópico. E a gente vai agora pro terceiro, que, gente, é mais dinheiro ainda. Tem dois níveis dessa profissão. A gente vai falar sobre o terceiro e o quarto, tá bom? Então, vamos lá. Terceira profissão se chama especialista em ética de IA. Eu aposto que você nunca ouviu isso na sua vida, que tem um especialista que cuida da ética de uma inteligência artificial. Mas tem, gente. Se chama especialista de ética de inteligência artificial e ele define regras para os sistemas de IA. O que ele faz? Ele define as regras, ele define padrões, ele define até o limite que uma IA pode ter. Tá bom, gente? Ele é muito bom para não chegar a níveis de preconceito, por exemplo, né, gente? Ele deixa a IA com uma cara mais humana, né, gente? Mais respeitosa. Porque se você já fez aquelas perguntas bem bizarras para a IA, você sabe que ela não responde você, porque ela sabe que isso é desumano, né? Tipo, eu não vou falar aqui porque meu canal, uma que é para crianças e adolescentes e a gente não pode falar certas coisas no YouTube. Mas se você falar para IA alguma coisa que não pode, ela não vai te responder porque sabe que aquilo não pode. Então é isso que um especialista em ética de IA faz. Ele comanda a IA ali, dá regras, dá padrões, dá limites para a IA não cometer alguns erros, para não ser desrespeitosa com você, entendeu? Esse salário aqui é muito surpreendente, gente. Ele tem dois níveis. Ele pode ser nível o quê? Nível pleno ou nível sênior. O que é isso? O pleno é muito pouquinho. Quer dizer, não é pouco não, é muito dinheiro isso aqui. Só que comparado ao sênior é um pouquinho mais. O pleno você vai ganhar 17 mil reais por mês, que é muito bom também, né, gente? Você ganhar 17 mil reais por mês não é para muitos. E o nível sênior, você ganha acima de 25 mil reais. 5 mil reais, não é abaixo, é acima de 25 mil reais. São profissões que ganham muito, que trabalham muito também e que são muito bom, é a área do momento, tá bom, gente? Então isso aí é mais uma profissão que eu pesquisei e que tô passando para vocês aqui no meu roteirinho daquele jeitão, certinho? Isso aqui, a quarta profissão também é muito legal, gente. Se chama criador de conteúdo com inteligência artificial, gente. Olha, eu não sei se vocês já sabiam que existia profissões como essa, né? Eu acho que engenheiro de prompt, algumas pessoas já deviam conhecer. Agora, treinador de IA, especialista em ética de IA, criador de conteúdo com IA, o próximo, o quinto e última profissão é mais normal. Eu acho que isso aí algumas pessoas já devem ter imaginado. Agora, alguns acima desse que eu tô falando agora, acho que algumas pessoas não imaginavam que teriam algumas profissões como essas. Então, criador de conteúdo de IA, eu não preciso nem falar, né, gente? Cria conteúdo com IA. Também utiliza muito prompt, né? A IA também requer muito de prompt. E quando se fala de conteúdo, a gente não fala só de vídeos, né? Porque IA tem como gerar vídeo, tem como gerar foto, tem como gerar muitas coisas. E
quando a gente fala de conteúdo, a gente fala também de música. A gente também fala de videoclipe. A gente também fala de mapas mentais, de fotos, de vídeos. A gente fala de tudo. Tudo que tem a ver com conteúdo digital, a gente está falando de IA também. Então, o criador de conteúdo de IA também depende muito dos prompts, mas também não depende tanto. Ele pode criar outras coisas também com a própria IA, tá bom? Eu também não preciso, eu às vezes crio muitas coisas com IA, só que eu não dependo de prompts. Eu mesmo peço para ela e ela sabe me entender o que eu quero, né? Também tem no CapCut, que já tem modelos prontos, basta só você selecionar ali uma fotinha sua tal, e ela cria para você. No CapCut, você não precisa mandar prompt nenhum. Você apenas pega lá o modelinho, seleciona sua foto, seu vídeo e pede lá para IA. Pede nada, né? Só manda para IA e IA faz ali o modelinho que você escolheu. Então, hoje em dia tá muito fácil, não precisa de prompt, mas claro que se você quiser algo bem feitinho, ir lá no ChatGPT, no Gemini, aí você precisa de um prompt se você quer algo mais corretinho, mais do jeito que você viu na internet, tá bom? Que hoje em dia tem muita gente ensinando os prompts, passando para você os prompts na internet, tá bom? E essa profissão ganha de 3 a 7 mil reais por mês, tá bom, gente? Comparado ao treinador de IA e o especialista de ética de IA, é baixinho. Agora, o próximo também tem um salário bem alto e é isso que eu vou passar para vocês agora. Última profissão do vídeo de hoje, gente. Olha, auditor de IA. O que vocês imaginam quando fala auditor de IA? Bom, gente, auditor de IA é uma profissão de um profissional que verifica bugs, erros, preconceitos e decisões injustas. É alguém que cuida de mais uma vez dos erros de uma inteligência artificial. Você pode até se perguntar, mas será que a IA comete erros? E a resposta é sim, ela pode cometer erros. Eu mesmo já questionei 1000 vezes a inteligência artificial, o ChatGPT, questionei 1000 vezes ela, e ela falou, desculpa, eu tô errada, e deu uma nova resposta para mim. Porque tem coisas, gente, como eu falei, ela é criada por humanos. Por mais que ela tenha ali a sua autonomia que tem hoje em dia, ela ainda é criada por humanos. Então ela depende de nós, ou pelo menos deveria depender das nossas decisões, dos nossos prompts, deveria depender de nós. Então, ela comete erros. E isso, até nós, ela é um humano, vamos pensar assim. Ela foi planejada como uma máquina para ajudar a gente. Ó, uma frase que eu uso lá da inteligência anônima. Ela foi criada para ajudar a gente, porém hoje a gente está precisando sobreviver com uma invenção nossa. Ai, que frase de impacto, gente. Muito boa essa frase. E tá lá na inteligência anônima. Foi usada no primeiro e no segundo episódio. Gente, auditor de inteligência artificial é isso, gente. É alguém que verifica bugs, erros, preconceitos, porque a IA também pode cometer alguns preconceitos com você. E isso, claro, né, gente? Eu falei pra vocês que lá na ética, né, gente, que a gente fala algumas coisas desnecessárias que não pode falar, e ela fala que não pode falar também porque é antiético. E isso é algo que depende do auditor também, né, gente? Tem alguns trabalhos aqui que se liga bastante, né, gente? Tipo, criador de conteúdo com engenheiro de prompt, auditor de IA com especialista em ética. Então tem algumas profissões aqui que se ligam bastante, né? E por fim, o salário desse profissional é acima de 20 mil reais, tá bom, gente? Só salário alto nesse vídeo. Eu ficaria bem feliz de trabalhar com um dessas profissões aqui, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado você que ficou até o final. Hoje um vídeo mais curtinho, um vídeo falando sobre
profissões que você mesmo pode seguir, gente. Pode fazer uma faculdade, fazer um curso técnico e se especializar em alguma dessas 5 áreas. Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 com mais algumas profissões, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer uma parte 2 para vocês, de novas outras profissões que a IA nos ofereceu depois da sua expansão nesse mundo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal se você não é um Craftino ou Craftina, compartilhe para aumentarmos a nossa gangue de Craftinos e Craftinas, e é isso, gente. Muito obrigado, assista Inteligência Anônima, tem muitos vídeos ainda para sair aqui, e é isso, Craftinos e Craftinas. Falou, fui, tchau, tchau!